Oi, turma! Sou Tânia Paredes, sou professora de matemática e hoje, na aula do 7º ano, vamos dar continuidade à sequência figural, regularidade, ou seja, padrão. Isso é muita matemática. Bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Lembrando, a aula é aqui, agora, ao vivo, pela TV Nova, mas você pode se conectar pelo aplicativo, que os meninos vão colocar o QR Code aqui, o aplicativo do Educa Recife. Por que o aplicativo é interessante? Você, aluno da Rede Municipal do Recife, você pode interagir, participar dessa aula, fazer perguntas, colocar questões, dar opiniões. Você pode se comunicar conosco pelo chat. E hoje, minha parceira, minha colega, a professora Marta. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos e todas estejam bem. Vamos para mais uma aula de matemática. Estou aqui aguardando vocês, viu? Vamos participar. Até mais. Também conosco aqui, tenho que agradecer a equipe de Libras, que sem eles não daria essa acessibilidade. Eu estou aprendendo, sei poucos sinais, mas um passo atrás do outro eu consigo. Do mesmo jeito que vocês também conseguem, o que vocês quiserem. Não esqueçam de se inscrever no YouTube. Veja, no YouTube você tem a lista de todas as aulas que já foram ao ar pelo EMAD, tá? Então, seguindo, hoje vamos recapitular. Recapitular o quê? Aí, ó, o mundo da matemática, as ligações matemáticas. A gente está trabalhando sequência. Tem a ver com múltiplos, tem a ver com contagem, com multiplicação, soma. Professora, essa figurinha aí, esse triângulo que está aparecendo um dentro do outro, pois é, ampliação e redução, tem a ver com sequência também. Equação, professora, divisão, tudo tem a ver. Matemática está toda interligada. E esse quadradinho colorido aí é uma sequência famosíssima, sequência de Fibonacci, bem, mas vamos que hoje, como eu prometi, a gente vai trabalhar esta questão da OBMEP, que é uma questão número 15 do nível 1 de 2019, e pergunta. Observe a sequência de figuras abaixo, no caso, no próximo slide, todas elas com a forma da letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Olha aí o padrão. Lá na prova da OBMEP estava embaixo do texto, por isso que ali tinha embaixo, né? A primeira figurinha, a segunda é maior, a terceira é maior, e a 15ª? Quantas bolinhas dessa vai ter na 15ª? Bem, gente, como eu prometi a vocês, eu vou fazer três questões, três resoluções diferentes. Resoluções que poderia surgir do raciocínio de qualquer um de vocês, alunos. Tem outras, professora? Tem. Eu trouxe três, trouxe uma mais simples, trouxe uma mais comum. Por que a senhora está dizendo mais comum? Porque eu já apliquei isso quando eu estava na sala de aula com os alunos. Essa questão eu já trabalhei em sala de aula. Professora, não é de 2019? Mas se você for, às vezes a OBMEP repete questões. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bem, essas três figuras, como é que eu posso pensar? O menino pode pensar que a primeira é toda, pinto toda, está pintando de verde. Por que está usando cores? Justamente isso. Vamos usar a imagem, vamos usar as cores e depois vamos juntar com a álgebra. Na segunda, como foi que ele viu crescendo isso? Ele viu a primeira figura aqui, duas bolinhas em cada diagonal e uma na extremidade da vertical. E aí pintou as 3 bolinhas. Foi isso que ele viu crescendo. A mesma coisa na terceira figura. Ele repete o padrão da segunda e como é que ele viu crescendo? Novamente nas pontas. Tudo bem até aí? Sem problema? Bom, olha só, gente. Presta atenção aqui.
Daqui para cá, foi o que ele fez. Ele botou 1, 2, 3. Ele aumentou 3 bolinhas. Daqui para cá, veja, eu estou falando em relação à anterior. Ele também aumentou 3 bolinhas. Tudo bem? Foi que eu fiz isso. Escrever em números o que eu estou vendo aí. Aqui eu tenho 5. E eu pintei tudo de uma cor só, então eu vou colocar o 5 lá. Na segunda, eu tenho o 5 mais 3. 1, 2, 3. Tudo bem? Na terceira, eu tenho as 5 verdes, as 3 amarelas, mais as 3 azuis. Então, é essa continha que eu estou fazendo. Como é que eu vou chegar na 15ª? Ah, professora, eu vou fazendo até contar. É verdade, mas já imaginou se eu pedisse a milésima? Você ia fazer até chegar a 1000? Isso dá um pouquinho de dificuldade. Professora, a senhora acrescentou um 0 aí? Por quê, gente? Eu percebi que aqui tem um 3 e aqui tem 2, 3. Aqui não tem nenhum 3. Então é 0. Ou seja, é 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2. Por quê? 2, quantas vezes? 1, 2. Ou 3, quantas vezes? 1, 2. Certo? Para que eu vou ver isso? Eu vou achar o padrão. Onde é que está o padrão? Ó, gente, o 2 aqui. Opa! Aqui eu tenho a figura 3, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho a figura 2, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho a figura 1 e aqui eu tenho nada. O que está acontecendo? Eu estou usando sempre menos 1. É isso que eu estou fazendo. É o N, 3 menos 1 dá 2. Ó a figura 2. 2 menos 1 dá 1. E a figura 1? 1 menos 1 dá 0. Dá um zoom aí para quem tem um pouquinho de dificuldade em entender melhor. Perceberam? O que é que eu fiz? Eu descobri um padrão que está associado com o número da figura. Perceba que em qualquer uma das 3, o padrão é 5 mais 3, que multiplica o número da figura, o N, que eu estou chamando de N aí, menos 1. Tudo bem? Simples até aqui? Agora veja só, ele quer a 15ª figura, então o N é 15. O que é que eu vou fazer? Vou substituir. X é igual a 5 mais 3 que multiplica N, o N é 15, então 15 menos 1. Isso aqui vai dar, eu fiz a conta pela distributividade. Eu poderia simplesmente pegar 15, diminuir 1 e fazer a multiplicação de 14 por 3. Mas por que eu não fiz isso? Porque 3 vezes 1 é fácil, ó. E mais do 3 vezes menos do 1 dá menos, tá? Regrinha dos sinais na multiplicação. Mas quando eu multiplico 3 vezes 15, 15 mais 15 é 30, mais 15 é 45. Foi por isso só que eu não diminuí. Mas qualquer caminho, como dizia minha avó, vai dar na venda. Então, quando eu somo 5 mais 45, dá 50, menos 3, 47, é essa a resposta. Alguma questão, professora Márcia? Não, tá tudo tranquilo. Marta, eita. Relaxa. Não sei onde eu achei o nome de Márcia. Marta. Então, alguma observação? Não, tá perfeita. Então, vamos para a segunda possibilidade de estratégia de resolução. Aqui, dá um zoom aí, porque a bolinha amarela às vezes é ruim dos meninos verem. A pessoa que resolveu, no caso fui eu, mas eu já vi isso em resoluções de alunos. Ele pegou as 3 de cima, a que faz o Vzinho, pintou de amarelo, e as 2 de baixo pintou de verde. Repetiu o padrão. E aí, onde está o acréscimo? Em cada ponta dessa, ele acrescentou 3. 1, né? Então, dá 1, 2, 3, que eu tenho 3 pontas. Repetiu o padrão novamente. E aí, em cada
ponta dessa, eu somei mais 1, ou seja, 1, 2, 3. Novamente, de um para o outro eu acrescentei 3. Da primeira para a segunda eu botei aí, ó, as bolinhas azuis, fáceis de perceber. E da segunda para a terceira, as bolinhas brancas. Então, 3 mais 3. Novamente, traz para cá que esse é mais fácil do que o outro. É mais normal, é mais comum você pegar a primeira e pintar todo de uma cor. Mas, se ele trouxer para cá, vocês vão ver que aqui, ó, eu pintar tudo seria mais simples. É o mais comum. Mas aí você vai se deparar com n-1. Mas bora lá. Eu tenho 2 mais 3. É essa contagem que eu tenho aqui. E eu acrescento mais 3. Então, eu vou ficar 2 mais 3 mais 3. Ó. Acrescentei mais 3, que é as 3 brancas. 2 mais 3 mais 3 mais 3. Perceba que eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 3. 3, quantas vezes? 1, 2, 3. 3, quantas vezes? 1, 2. 3, quantas vezes? 1. Nesse caso aqui, é direto, gente, porque o 1, o 2 e o 3 é o número da figura. É mais simples, mas normalmente, a maioria pinta a primeira completa, tá? Vamos lá. Fez isso, vamos transformar na regra. Qual é o padrão, qual é a regra que vai me dar qualquer informação de quantidade de bolinha na figura que você quiser, na milésima, em 10 milhões, 10 bilhões. Olha só, o 1 é o mesmo N. O N da onde? Daqui, da figura, certo? 3. Então, transformei em N. Para quê? Para eu ter a regra aqui, ó. 2 mais 3 vezes N. Quem é N? N é o número da figura. Eu quero a 15ª, que é aquela lá. N igual a 15. Nesta regra aqui, X. Quem é X? Olha só, que eu não falei no exemplo anterior, mas X é a quantidade de bolinhas. Aonde? Na figura 15. Ou seja, eu estou transformando um texto inteiro numa representação. Então, X é igual a 2 mais 3 vezes 15. Por quê? Porque 15 é o N. Tá? Agora é só fazer a continha. X é igual a 2 mais 3 vezes 15 é 45. A gente já fez as contas lá atrás, mas é só pensar. 15 mais 15, 30 mais 15, 45. Mais 2, 47, a mesma resposta. Tem que dar a mesma resposta. É só uma maneira diferente. Por quê? Porque hoje eu optei para trazer para vocês maneiras diferentes de resolver uma questão. E trazer mais o quê? Sair daquela coisa que eu tenho que fazer conta, que eu tenho que descobrir a regra do nada, só de eu olhar a questão. Não, gente, eu posso usar aí o recurso das cores, usar aí a questão de como é que eu estou crescendo. Estou falando de uma sequência. A sequência pode aumentar ou pode diminuir. Né? Neste caso aqui em particular, como é que eu estou crescendo? Bom, vamos lá. Para a última. Gente, essa é uma coisa um pouquinho mais intuitiva. Eu pintei as verticais de verde e as diagonais. Uma diagonal eu pintei de amarelo e a outra de azul. Tudo bem? Então, este vai ser meu padrão. Como é que eu vou crescer? Eu simplesmente acrescento um em cada extremidade. Mas eu vou fazer como? Como os outros, pintar de outra cor? Não. Nesse raciocínio, muita gente faz isso. Toda a vertical, ela vai pintar da mesma cor, a pessoa, o estudante. Então, pintou tudo de verde. E as diagonais,
Aqui é amarela, vai pintar de amarelo. Aqui é azul, vai pintar de azul. Eita, professora, aí vai ficar um pouco diferente daquela resolução. Mas a ideia é essa mesmo. A ideia é mostrar para vocês que eu posso fazer diferente e chegar no mesmo resultado. Qual é o mais fácil? O que for mais fácil para você, por incrível que pareça. Tem alguma dúvida disso, professora Marta? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Então, aqui nesse caso, vamos aumentar. Então foi isso que ele fez. Ele pintou toda a vertical de azul, de verde, e as diagonais de amarelo e azul. Por que eu escolhi essas cores? As cores do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, a bandeira do Brasil. Quem sabe nossa seleção não vai trazer o Hexa? Isso aí é só assim, bons fluidos, né? Vamos fazer continha, vamos fazer continha e eles vão jogar lá, fazer gol, as bolinhas aí para fazer gol, para a gente trazer o Hexa. Mas voltando para aqui, para a questão. Veja, na primeira figura eu tinha 3, na segunda figura eu estou falando apenas da vertical, certo? Só do verde, eu teria 4 e na terceira eu teria 5. Bom, feito isso, o que é que eu vejo? Eu vejo que se eu quiser relacionar com a figura, com o número da figura, que eu estou chamando de N em todas essas questões, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e botar 1 mais 2. Quando eu pego o 4 da segunda figura, eu vou botar 2, figura 2, mais 2. Quando eu pego o 5, eu vou colocar da figura 3 mais 2. Perceba que eu achei um padrão. Eu achei um padrão, professora, é fácil, é simples achar esse padrão. Gente, é igual a qualquer coisa na vida. Quando você começa a andar de bicicleta, não é fácil nem é simples. A partir do momento que vocês vão praticando, fica mais fácil até o seu corpo, o seu cérebro responder àquela prática. É a mesma coisa em matemática. Então, achar esse padrão, veja que eu mostrei aqui, estou mostrando a terceira maneira diferente de resolver a mesma questão. Isso é muito importante. Por quê? Porque vocês podem resolver do jeito que vocês estão construindo o seu conhecimento matemático. E, sinceramente, eu acredito em você. Você consegue. Então, bora lá? Aqui, como eu disse, o 3, o 2 e o 1. É quem? É o N. Então, olha a fórmula. 3 é igual a N mais 2, 4 é igual a N mais 2, 5 é igual a N mais 2. Eita, professora, mas aí tá uns números diferentes. Por quê? Porque eu estou trabalhando apenas a vertical. Quem é N? Eu quero N15. Ora, e quem é esse Y? Y é a quantidade de bolinhas apenas na vertical. A importância de fazer uma representação por uma letra, que a gente já viu que é incógnita, certo? Então, a letra Y, eu estou representando quem? Quantidade de bolinhas na vertical. Professora, eu tenho que escrever. Gente, é tão importante escrever. É tão importante. Por quê? Porque no processo de resolver uma questão, às vezes, sua mente põe do lado alguma informação importante. E se está escrito, é fácil você encontrar. Quem pode falar um pouquinho mais sobre isso é a professora Marta. Pronto. Aí é o seguinte, você está fazendo essa questão hoje e está fazendo as anotações. Daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, você vai fazer uma atividade que tem uma questão semelhante. Aí você esqueceu. Você vem, retoma suas anotações e consegue prosseguir, evoluir com a questão. Então é importante fazer o registro para que seja sua memória auxiliar, não é, professora? Exatamente. Veja, ela já deu... Eu falei de uma coisa e ela já falou de outra. Veja como é importante anotar. Essa informação que ela deu para você é uma observação maravilhosa. É verdade. Quando você quiser estudar, eita, eu já vi isso. Vai lá na tua anotação. Mas também pode, como eu acabei de falar, estou resolvendo. Cheguei lá no fim. Eita, o que é que eu estou chamando de Y? Né? Às vezes a gente vai e se distrai. Então,
tem essas duas possibilidades. Provavelmente você vai achar outras coisas interessantes do que fazer com o seu caderno de anotação. Então, bora lá. Y é a parte vertical, tá? Então, y é igual a 17, porque 15 mais 2 é 17. Feito isso, o que é que eu vou analisar? Olha só. As diagonais, eu olhando uma da diagonal, eu percebo que eu tenho uma bolinha correspondendo, a quantidade de bolinha correspondendo exatamente ao número da figura. Tanto na diagonal para um lado, quanto na diagonal para o outro. Entenderam, gente? Então, aí, eu não vou nem fazer conta. Eu vou simplesmente dizer que Z, quem é Z, professora? Z é a quantidade de bolinhas na diagonal. Deste lado ou deste lado, a gente viu que é a mesma coisa. Então, Z, quando Z for igual a N, ou seja, N igual a 15, por quê? Porque a gente viu que é a mesma, né? Z é igual a N. Mas eu não tenho apenas um Z, eu tenho dois, porque a diagonal das bolinhas amarelas, daqui no exemplo, que eu pintei de amarelo, e a diagonal das bolinhas azuis. Então, 15 mais 15 vai me dar 30. Então, quem é X? Professora, X, a senhora está falando de Z. Vê como é importante estar anotado quem é o quê. X é a quantidade de bolinhas total. As 17 da vertical e as 30 da diagonal. Dá, novamente, 47. Não poderia dar outra resposta. Gente, é muito importante mesmo, que vocês tentem, que vocês esqueçam essa fake news de que matemática é complicado, matemática é difícil. Não, matemática é uma coisa empolgante, desafiante, né? Porque quando você não consegue resolver uma coisa, você quer resolver. É a mesma coisa quando você começa a jogar. Você vai, vamos supor que alguém, eu quero ser jogador de futebol, aí começa a jogar e não consegue fazer gol, supondo que você seja como é que chama, professora Marta? Atacante, né? Atacante. Então, o atacante tem que fazer o quê? Gol, né? Então, mas você passa um tempo até, de repente, você se tornar um Pelé, Ronaldinho, ou mesmo Neymar, quem sabe? Gente, é assim. Tudo na vida a gente vai ter que se propor a fazer. Alguma questão no chat, professora? O pessoal só está observando. Queria só fazer um comentário. Aí a professora mostrou 3 situações, 3 caminhos para você chegar na resposta. Você pode se identificar, achar uma melhor de acordo com o seu conhecimento, com a sua estratégia. E também pode encontrar uma quarta ou uma quinta que se adeque à sua forma de resolver. São vários caminhos que a gente está mostrando. Matemática é assim. Para chegar no resultado, você pode encontrar vários caminhos. Aí você vai optar pelo que for melhor para você, né, professora? Exato. Isso significa que matemática não é decoreba. Você tem que entender. E você tem que usar o quê? É o seu cérebro, é a maneira de você pensar. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Bom, mas já vou deixar para a próxima aula outra questão da OBMEP, né? Então, dá um zoom aí, por favor. Isso. Aí eu tenho, abaixo temos, só explicando, abaixo, porque isso é uma questão da OBMEP, eu copio exatamente igual, porque eu estou fazendo referência a ela, questão 13, nível 1 de 2016. Então, a figura vai estar no próximo slide, mas o texto é esse. Dá um zoom, que pode ser que alguém não pegou o print. Abaixo temos uma sequência de figuras formadas por quadradinhos de 1 centímetro de lado. Cada figura da sequência, a partir da segunda, é formada acrescentando-se à figura anterior um retângulo igual ao da figura 1, deslocando-o de um quadradinho.
ora para cima, ora para baixo, como mostra a ilustração. Qual é o perímetro com 1000 quadradinhos? Olha a ilustração aí, gente. Podem printar? Perceba que neste aqui ele já colocou 4 figuras, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver. Eu vou ver se dá para colocar mais, porque eu trouxe mais um. Então, às vezes, veja, eu usei uma aula para mostrar diversas situações de uma única questão. Por quê? Com o objetivo de você entenda que você pode fazer de maneiras diferentes. Além de tudo, eu estou trabalhando em equivalência de equação ou de expressão. Vamos lá. E o próximo, para finalizar, Joãozinho distribuiu, dá um zoom, por favor, bolas em caixas numeradas de 1 a 2016. Ele fez isso de forma que o número total de bolas em quaisquer 5 caixas consecutivas, gente, é uma atrás da outra, fosse sempre o mesmo. Na figura abaixo, no caso, no próximo slide, estão indicadas as quantidades de bolas de algumas caixas. A figura também mostra que Joãozinho colocou 3 e 7 bolas em 2 caixas vizinhas. Quantas bolas ele colocou na última caixa, ou seja, na caixa de número 2016? Tá aí a questão, vocês podem printar e eu já estou me despedindo. Professora Marta, dá um tchau só de voz, porque nós já estamos... Tchau, pessoal, até a próxima. Aqui. Obrigada, Laísa, nossa intérprete, deixando nossa aula mais acessível. Tá, gente? Até a próxima aula e muito obrigada.